Mas eu quero começar essa edição sobre um assunto que está reverberando muito aqui no estado. A história da ação da Polícia Federal desencadeada ontem lá em Mato Grosso do Sul. Você acompanhou isso? Lá, se não me falha a memória, 3 desembargadores, ou 5, foram afastados do cargo, inclusive o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi afastado do cargo por suspeita de estarem envolvidos com venda de sentenças. E aqui em Cuiabá, um tal de Anderson também teve a casa dele visitada no Alphaville, porque ele seria uma espécie de lobista. Ele faria a intermediação com assessores e advogados, assessores de juízes e também em advogados para a compra e o pagamento de sentenças. A Polícia Federal foi até a casa dele ontem, não achou ninguém lá, arrombou a porta para entrar e ele não foi encontrado. Só aqui em Cuiabá, olha como respinga, só aqui em Cuiabá ontem foram realizados 44 mandados de busca e apreensão na casa de suspeitos. A Polícia Federal está investigando. Tudo isso começou com a morte daquele advogado, o Zampieri, que estaria fazendo denúncias da venda de sentenças. Essa investigação está sendo feita em todo o Brasil e Mato Grosso a gente já teve 2 desembargadores afastados, já tivemos um juiz também afastado do cargo, suspeitos de estar envolvidos com vendas de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Inclusive, o governador Mauro Mendes se posicionou com relação a isso. Mauro Mendes disse que é preciso que a justiça seja feita também para a justiça, que os punidos precisam ser culpados. A presidente do TJ também se posicionou da mesma forma, dizendo que as investigações precisam punir os culpados. E um detalhe, tem muita gente no TJMT que, se tiver qualquer envolvimento com isso, deve estar dormindo de barba de molho. Sabe por quê? Porque a Polícia Federal está comandando as investigações através de Brasília e disse que em Mato Grosso, novos desembargadores de juízes são suspeitos de estarem envolvidos nessa história. E que, se isso se confirmar, nos próximos dias, inclusive, além de desembargadores e juízes, advogados poderiam também estar envolvidos. Se isso for confirmar, essa operação que foi feita lá em Mato Grosso do Sul pode reverberar para cá, né? Isso, a gente não dá essa notícia com alegria. A gente dá essa notícia com muita tristeza. Por que damos com muita tristeza? Porque a justiça é aquilo que nós temos como de precioso para nos defender, para defender o cidadão de bem. A gente confia na justiça e é óbvio que vamos continuar confiando, porque nós não podemos generalizar e achar que todo desembargador, que todo juiz, né, que todo advogado é do mal. Não, a maioria não é. A maioria é do bem, a maioria é honesta. Então a gente não pode ficar achando que agora isso é em todo o TJ de todo o Brasil, nos tribunais de todo o Brasil. Não. Esse aí são aquelas maçãs podres que já começam a ser retiradas pela Polícia Federal. Mas é óbvio que são pessoas importantes que estão envolvidas. Por isso, damos isso não com alegria, mas com tristeza. Aliás, o próprio governador Mauro Mendes, no seu posicionamento, falou isso, que ele não vê isso com alegria, né? Vê isso com tristeza, porque nós confiamos na justiça para que ela nos defenda, para que ela nos proteja. Mas a partir do momento que existem todas essas suspeitas e magistrados sendo afastados do cargo em vários estados do Brasil, por venda de sentenças, isso é preocupante. A gente vai continuar acompanhando. Repito, ontem 44 mandados de busca e apreensão foram feitos aqui em Cuiabá. Óbvio, no decorrer do programa a gente pode falar mais sobre isso também, não tem problema nenhum não, até porque a gente não sabe, né? Geralmente, sexta-feira, a Polícia Federal costuma soar o despertador e acordar uma galera na sexta-feira. Não sei se hoje terá alguma coisa, né? Mas eu vou continuar acompanhando junto com a produção do programa e, se tiver algo, a gente vai mostrar para você, tá bom? Eu quero só atualizar aquela história que eu falei no começo do programa aqui sobre as vendas de sentença, hein? As agências de notícias agora no Brasil já começam a noticiar o assunto. 5 desembargadores foram suspeitos de vender sentenças lá em Mato Grosso do Sul e a polícia apreendeu 2,7 milhões em dinheiro na casa do desembargador aposentado Júlio Roberto Siqueira Cardoso. Nenhum dos suspeitos ainda teria se manifestado, né? Mais de 200 policiais e 30 auditores estão trabalhando nessa operação que começou ontem. O Superior Tribunal de Justiça afastou 5 desembargadores de Mato Grosso do Sul, suspeito de vender sentenças. Sabe qual seria o salário desses caras? Na média,
de R$200 mil por mês cada um dos afastados receberia. Por que eu estou atualizando essa informação? Porque 44 mandados de busca e apreensão também foram realizados aqui em Cuiabá. E o lobista Anderson Gonçalves, que é um dos alvos dessa operação, mora em Cuiabá, num condomínio de luxo, onde a Polícia Federal esteve ontem. Ele não estava em casa e comenta-se nos bastidores de que eles possivelmente não estariam no Brasil e teriam viajado para o exterior. Esse Anderson, ele trabalhava, né? Ele era lobista ou aplicava golpes, suspeito de ser lobista, suspeito de aplicar golpes, não só lá em Mato Grosso do Sul, mas também aqui em Mato Grosso. O Ministério Público Federal já havia se manifestado pela prisão deles, mas até agora isso ainda não aconteceu. Enfim, a gente vai continuar acompanhando a história, porque tudo teria começado com o advogado Roberto Zampieri, que foi assassinado no dia 5 de dezembro de 2023, por conta da morte, foi presa a fazendeira, a de Ribeirão Cascaleira, aquela história toda. E aí, a partir dessas investigações, começou-se a descobrir que desembargadores, que magistrados, que advogados estariam envolvidos no esquema de sentença em vários estados brasileiros, inclusive Mato Grosso. Assessores e juízes, advogados. Em Mato Grosso tivemos 2 desembargadores afastados suspeitos e também um juiz afastado suspeito. Segundo as agências, isso respinga aqui em Cuiabá, que nos próximos dias pode ter também uma ação da Polícia Federal dos mesmos moldes que teria acontecido em Mato Grosso do Sul. E eu prometi que vou atualizar para você essa história toda, porque envolve a gente aqui, né? Quantas pessoas nesse momento não estão tristes como eu de ter que dar uma notícia dessa? Tristes porque envolve uma instituição onde a gente confia, onde ela foi feita e instituída para nos defender. E isso é importante para o cidadão, saber que não é todo mundo, não são todos, são alguns que estão sendo investigados, uma meia dúzia. A maioria não, a maioria de gente honesta, a maioria de gente trabalhadora, em todo lugar tem a sua maçã podre. E aí no Tribunal de Justiça, como a gente está vendo nessas investigações da polícia, não é diferente. Mas não podemos generalizar, tá? Isso aí não pode manchar a imagem de uma instituição que é uma instituição que preza pela justiça e que merece a confiança de todo cidadão, tá bom? É óbvio que a gente tem que dar a notícia, porque infelizmente ela está respingando também aqui no nosso Tribunal de Justiça. Vamos aguardar, hein? Repito, segundo se investiga, a Polícia Federal pode a qualquer momento também fazer o mesmo tipo de operação feita em Mato Grosso do Sul aqui.